Olá, eu sou o Carlos Portugal Gouveia, sócio do PG Law, e esse é o PG Talks, o seu podcast semanal de governança corporativa. No episódio de hoje, nós teremos aqui os nossos sócios Maria Fabiana Santana e Thomas Santana, que discutirão conosco alternativas para superação dos 7 erros que nós discutimos no episódio passado, que fazem com que startups entrem em um processo falimentar. Maria Fabiana Santana é sócia do PG Law e mestre em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da USP. Além disso, ela tem uma larga experiência como administradora judicial de grandes companhias. Thomas Santana coordena a área de recuperação judicial e falências do PG Law e atuou como um dos membros da comissão que minutou a proposta do Marco Legal do Reempreendedorismo apresentado ao Congresso Nacional. Então, vamos aproveitar essa discussão com aqueles que sabem como fazer. Oi pessoal, hoje estamos aqui para o segundo episódio do PG Talks. Eu sou a Maria Fabiana, estou aqui com o Thomas Santana, que é meu sócio, e vamos falar hoje sobre o PL 33 de 2020, que é chamado de Marco Legal do Reempreendedorismo, e foi especificamente colocado para pequenas e microempresas que estejam em dificuldade financeira. Thomas, você poderia falar um pouquinho como é que aconteceu esse PL, como que ele está, qual que é o objetivo dele? Olá, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês novamente para falar sobre o Marco Legal do Reempreendedorismo. É um trava-língua que, além de trava-língua, é algo que precisa ser destravado para a nossa economia, especialmente agora que estamos emergindo aí da pandemia. Teremos muitas empresas em dificuldade que precisarão de mecanismos eficientes para se reestruturarem. O Marco Legal do Empreendedorismo é o projeto de lei 33 de 2020. Ele foi recentemente aprovado, projeto de lei no Senado Federal. Segue agora para análise pela Câmara dos Deputados. Ele é um projeto que ele teve como foco resolver gargalos importantes que são vividos por essas empresas, as microempresas e empresas de pequeno porte, que ganham realmente uma relevância muito grande no atual momento em que estamos. Elas já são relevantes, pouca gente sabe, mas as MEs e EPPs representam 98% das empresas do Brasil. Então a gente está sempre acostumado a falar de grandes empresas com capital na bolsa, mas a verdade nua e crua é que são as MEs e EPPs que carregam o piano, por assim dizer. São elas que sustentam o Brasil. E a verdade é que, em termos de resolução de dívidas, essas empresas elas nunca tiveram o lugar que mereciam. Porque a Lei 11.101 ela não trazia um encaminhamento muito adequado para esse tamanho de empresas, né? Exatamente. A Lei 11.101, a Lei de Recuperação de Empresas e Falência, ela até tem um capítulo destinado para essas empresas, que a gente chama de recuperação judicial especial, uma recuperação judicial mais simples, mais célere do que a recuperação judicial normal. Mas quando você lê realmente a lei, você constata que o que ali está previsto, ele não funciona. Por diversas razões, desde a burocracia, que é você sustentar um processo judicial, processo de recuperação judicial, até os custos e as próprias condições econômicas, né? Na recuperação judicial especial ela é travada, né? Você tem ali condições fixas de pagamento, de parcelamento, de juros, o que para a recuperação judicial em si não é necessário. Até há alguns anos atrás, um estudo do NEP da PUC sobre esse tema, eles identificaram que aqui em São Paulo, embora a gente esteja falando de 98% das empresas, apenas 4 tinham requerido o procedimento pela via especial. A maioria ia pelo procedimento normal da recuperação judicial, exatamente, né? Mesmo sendo MEs ou EPPs, elas acabavam optando pelo procedimento normal porque era muito mais vantajoso do ponto de vista de renegociação de dívida. Mas a verdade é que o que a gente tem é que essas empresas acabam ficando num limbo, elas nem vão atrás de um procedimento de recuperação, nem uma autofalência, enfim, elas simplesmente, quando tem uma situação de dívida, fecham as portas. E aí você tem aquela situação do que a gente conhece como empresário zumbi, né? Que é aquele que ele fica com o nome sujo, porque geralmente o empresário individual ele é avalista de todas as dívidas dessa empresa.
E depois, como todo mundo tem que sobreviver, ele até retoma, né, a atividade empresária, mas aí no nome da tia, do irmão, Sim. E aí vai sujando a vida de todo mundo. Né? Então, acho que para atacar esses problemas é que o projeto de lei foi pensado, foi muito discutido durante 3 anos na Secretaria de Microempresa, participaram diversas entidades de classe, Febraban, Sebrae, CNI, e o texto ele acabou sendo aprovado no Senado Federal. E hoje realmente ele está lá na Câmara dos Deputados para essa última revisão. Caso seja aprovado, segue para a sanção presidencial. Então hoje o panorama que a gente tem legislativo em relação ao tema é esse. Tá. E o que nesse PL ele traz de novidade, né, com relação a essa questão da como que seria feita a recuperação dessas micro e pequenas empresas, ou a falência, ou a liquidação? Quais são as possibilidades que ela vai ter se esse PL for realmente aprovado aí no formato em que ele está hoje? Uma primeira abordagem positiva que o PL tem é de ampliar o conceito da ME e da EPP. Né? Esse projeto de lei ele altera a Lei Complementar 123, que é a lei da microempresa e empresa de pequeno porte, e para fins dos procedimentos de insolvência que ele criam, que são 3, daqui a pouco a gente vai falar, ele equipara a MEs e PPs, sociedades empresárias, mesmo uma limitada, uma sociedade anônima, o empreendedor individual, o MEI, ele equipara todas elas a AME e PP, desde que atendendo requisitos de faturamento que já são aplicáveis a esse tipo de sociedades empresárias, ME e EPP. Então vai ter um limite de valor para que essas empresas possam eventualmente se enquadrar aí nesses novos procedimentos. Exatamente. Hoje, no texto que foi aprovado no Senado, essa limitação ela tá em R$4.800.000 de faturamento. Na minha visão, na nossa visão de pessoas que trabalharam na elaboração do projeto, na verdade esse até é um limitador ruim. Né? É uma barreira de entrada para o procedimento que sempre se buscou evitar. Então esperamos que isso que surgiu no texto no Senado seja derrubado na Câmara dos Deputados, porque de fato você acaba tendo um procedimento interessante, algo legal, algo aplicável para essas empresas, mas que no fim do dia, por causa da limitação de valor, poucas teriam como se aproveitar. Isso é algo que a gente está tentando ainda discutir e resolver na Câmara dos Deputados. E os procedimentos, quais seriam, Thomas, que a gente vai ter de novo? A lei, dentro do conceito de desburocratizar e também tornar cada vez mais simples o procedimento, ela tem uma tendência a retirar todas essas discussões, sejam as discussões entre devedor e credores sobre o plano, como a própria formatação do plano, as condições de pagamento, tenta evitar retirar tudo isso do Poder Judiciário. Então, nessa linha, a lei ela traz 3 procedimentos: a renegociação extrajudicial, a renegociação judicial e a liquidação extrajudicial. Pelo próprio nome, já dá para perceber que o que ocorre dentro do Poder Judiciário é só a renegociação judicial. É um procedimento similar, digamos assim, à recuperação judicial, mas muito mais simplificado. E basicamente o Poder Judiciário ele atuaria ali como um fiscalizador dos quórums de aprovação do plano que seria totalmente negociado fora do ambiente judicial. Então você não tem ali uma assembleia de credores, você não tem aqueles custos e aquela burocracia que trava um processo de recuperação então judicial. Então ele se equivaleria um pouco mais, se equipararia um pouco mais à recuperação extrajudicial que a gente tem hoje na Lei 11.101. Sim. Acho que é um bom critério de comparação. A renegociação judicial ela tem um procedimento similar ao da recuperação extrajudicial. E os outros 2 procedimentos, a renegociação extrajudicial e, por fim, a liquidação, esses sim são totalmente fora do Poder Judiciário. Acho que o que divide um e outro
é que para renegociação judicial e para renegociação extrajudicial a gente está falando de empresas viáveis, né? Então são aquelas empresas que realmente têm condição de voltar a empreender, de renegociar suas dívidas e continuar atuando no mercado. A liquidação extrajudicial já não. A liquidação extrajudicial ela tem como fundamento, como conceito, a ideia de você realmente liquidar a empresa. Então, encerrar aquela empresa o mais rápido possível, vender todos os seus ativos, distribuir para os credores. E aí, acho que a grande vantagem é permitir que esse empresário ele recomece. Sim. Do zero, sem ativos, né? Ele vai ter alienado tudo para pagamento dos seus credores, mas que comece. Sim, né? É o fresh start, né? Exatamente, o famoso fresh start. E essa liquidação, então, ela é um pouco mais parecida com o pedido de autofalência da Lei 11.101, mas onde que esses pedidos são feitos? A renegociação extrajudicial e a liquidação? Todos esses procedimentos extrajudiciais, eles devem ser feitos no cartório de registro da empresa, né? Se a gente está falando de uma sociedade empresária, seria a junta comercial. E aí, nesse caso, pensando na liquidação, né? Basicamente, vai ser apresentado uma conta, né? de liquidação. O empresário vai listar na junta comercial seus ativos e passivos, coisa que um advogado, mesmo não sendo especialista na área, consegue auxiliá-lo, um advogado, um contador. Ele basicamente discrimina seus ativos e passivos, classifica isso pela classificação da lei de falência mesmo. Artigo 83. E no ato é nomeado o liquidante, né? Esse liquidante ele é nomeado pelo devedor, mas os credores têm a possibilidade também de substituí-lo. E o liquidante, a partir da sua nomeação, ele vai ficar responsável por comunicar aos credores sobre o procedimento e liquidar os ativos, liquidando esses ativos em um procedimento também rápido, em 3 praças contínuas, estabelecendo a primeira a venda pelo valor de avaliação, a segunda pelo valor qual que puder ser obtido, e a terceira, se não for obtido nenhum valor, inclusive a doação do bem. Ótimo. Assim a gente evita aquela celeuma de processos que ficam se alongando porque o ativo não é realizado, e o credor imediatamente é pago com o produto dessa venda. Aí você me pergunta, mas o credor não é que ele é pago, né? Provavelmente fica muita dívida em aberto. É verdade, mas a experiência também tem demonstrado que procedimentos dessa natureza que se alongam por muito tempo, eles são muito mais prejudiciais ao credor, porque o ativo ele acaba sendo sucateado, com certeza, o seu valor é reduzido, e aí na hora de distribuir os credores você tem muito menos. Né? Então a ideia é exatamente acabar com isso. E do ponto de vista do devedor, olhando para o lado de que ele já colocou à disposição de todos os seus credores tudo que ele tinha, não tem por que ele também continuar com essa pecha de falido, digamos assim. É necessário que ele tenha a possibilidade de recomeçar em nome próprio, né? Não no nome do irmão, da tia, e voltar a empreender. Afinal, acho que empreender é algo que faz parte da natureza do brasileiro, ele precisa ter essa possibilidade. E na renegociação extrajudicial, né, pedida no cartório ou na junta comercial, é o próprio cartório, a própria junta que intima os credores para virem negociar com o devedor? Como é que é? Existe o procedimento de comunicações através da junta, mas a maior responsabilidade em relação a essas comunicações é do próprio credor. Né? Do próprio devedor. De qualquer forma, o que o procedimento ele traz, eu acho que esse é o ganho, ele propicia um ambiente de discussão, um ambiente de negociação. Porque se no fim daquela renegociação não houver consenso, consequentemente o devedor ele é obrigado a ou pedir sua falência ou optar pela liquidação extrajudicial. Então a gente sai da mesmice, né? O devedor ele é obrigado a se mexer, e o credor também, né? No sentido de receber alguma coisa, ele também tem esse interesse. Eu acredito até que algumas entidades como o Sebrae, órgãos similares a eles, que são muito próximos ao empreendedor, são entidades que têm total perfil para abrigar esse tipo de discussão, né? De você ter ali uma espécie de uma mediação entre o devedor e todos os seus credores, para permitir que seja elaborado um plano de pagamento factível. E aí, plano de pagamento factível não é pagar tudo,
né? Porque Com se certeza. fosse isso, o cara não tava naquela situação. Mas acho que de você tendo todas as cartas claras em cima da mesa, o credor ter também aquela visibilidade de identificar o que é possível Uma transparência, né? Uma transparência. E aí sim, acho que a gente chegaria numa melhor solução e rápida. Certo. E para finalizar, perguntar, a gente sabe que aqui no Brasil nossa lei tributária, né, é muito complexo, todas as leis que envolvem várias empresas, apesar de que para a MEPP geralmente ainda tem o Simples, né, tem a opção do Simples, mas esse PL, ele dá algum encaminhamento para as dívidas tributárias, que costumam ser uma das primeiras, né, que deixam de ser pagas, ou não, ou para o tributário, para a dívida fiscal, o devedor teria que procurar uma outra forma. Respondendo bem objetivamente, teria que procurar uma outra forma, teria que se socorrer hoje dos mecanismos que já existem. Acho que pelo menos no último ano a gente já tem bastante novidade nessa matéria. Sim. A transação fiscal, o parcelamento especial, há notícias de que agora no segundo semestre deve surgir um refis específico para a situação da pandemia, mas digo isso com lamento, porque de fato sempre foi o interesse que existisse na lei um tratamento específico para as dívidas fiscais da ME e EPP, mas uma lei, quando ela é pensada, ela obviamente tem que atender diversos interesses, diversas discussões, e como já ocorre em relação a 11.101, né, a lei de falência, com a MEPP não foi diferente. Existe realmente uma resistência muito grande da Fazenda, do próprio Poder Executivo em relação a você criar mecanismos de parcelamento específicos na lei, né, de você vincular o credor fiscal a essa renegociação, por diversas razões que acho que não vem ao caso aqui endereçar, mas foram razões que evitaram que isso tivesse um tratamento especial neste projeto de lei específico. Então, o que a gente tem hoje são realmente os tratamentos que a própria legislação fiscal hoje já vem dando. Basicamente a Lei 10.522 de 2002, né, que vem com a transação fiscal e com a previsão de parcelamento, a não ser que venha um parcelamento, então, específico aí no segundo semestre. Perfeito. Certo? Acho que é isso, pessoal. Obrigada pela paciência de vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre esse PL. Qualquer dúvida, vocês podem também deixar comentários que a gente responde. Obrigado. No próximo programa, eu vou discutir com vocês o marco legal das startups. A gente vai discutir em que medida essa nova legislação, que foi tão esperada pelo setor, apresentou avanços ou acabou não tendo a capacidade de responder a alguns dos desafios que nós discutimos nesses últimos episódios, ou seja, aqueles erros jurídicos e problemas que acabam levando as startups brasileiras a não conseguir sair do Vale da Morte. E, por favor, se vocês gostaram do episódio de hoje, se inscrevam no nosso feed e nos acompanhem nas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. Basta procurar pelo nome do escritório PGLAW. E se você tem alguma sugestão para o nosso podcast, por favor, fique à vontade para entrar em contato conosco por meio do e-mail info@pglaw.com.br. E esperamos vocês aqui no próximo episódio. Muito obrigado.